Querido, você tem vindo, né? Pelo menos creio eu, com exceção daqueles que são nossos convidados aí, que estão conosco aqui pela primeira vez, você tem vindo e nós temos falado sobre um tema nesse tempo, sim ou não, Central? Nós temos falado sobre os dons do Espírito Santo, não é verdade? Nós iniciamos aí alguns domingos atrás e estamos aí avançando, não é? Buscando crescermos no entendimento. Por quê? Porque esse é o conselho das Escrituras. Esse é o conselho da palavra de Deus. Paulo, ele escreveu, não é, aquilo que nós chamamos nas Escrituras, 1 Coríntios, capítulo de número 12, capítulo 13, capítulo 14, é um compêndio ali, não é? É uma suma sobre esse tema. Que tema que é? Os dons do Espírito Santo, não é? E lá no versículo 1 do capítulo 12, ele já começa dizendo para nós, olha isso, ele fala assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes, né? Uma outra versão, né? A NAA, que é a Nova Almeida atualizada, fala assim, eu não quero que vocês sejam desinformados sobre esse tema. Que tema? Os dons do Espírito Santo. E lá, irmão, ele apresenta para nós, né, no capítulo 12, ele apresenta uma lista de 9 dons espirituais. Fala comigo, 9 dons espirituais. Só para alguém aí perto de você firmar, lembrar, não esquecer disso jamais, né? Esse é um método, presta atenção aqui, irmão. Eu sei que tem gente que não gosta, né? Mas só para te explicar, isso é um método chamado de andragógico. É adulto, isso é para ensino de adultos, não é para ensino de criança. É um jeito, é uma forma para que você fixe bem, né? Irmão, não existe nada melhor do que a repetição. Não tem. Repete e repete, quantas vezes for necessário. Até isso inculcar na sua mente, mas também isso descer para o teu coração. Então essa é uma forma de você gravar. Quantos dons são mesmo? Os dons espirituais, são 9. E é interessante que ali, né, há uma divisão ali, não é, em 3 grupos, dos 9 dons, 3 grupos, explicando, né, para a gente entender melhor. Esses dons são divididos, são 9 dividido por 3, vai dar 3. Né? E eu nunca fui bom de matemática, tá? Mas 9 dividido por 3 é 3. Então são 3 grupos. Esses 9 dons estão divididos em 3 grupos, não é? Que falam ali sobre tipos, atuações desses dons. O primeiro deles é os dons que são chamados dons de revelação. Dons de revelação. Quem lembra quais são os três dons que fazem parte dos dons de revelação? Estou recapitulando com vocês, tá bom? Isso já foi falado aqui, né? Já pelo menos 2 vezes, pelo menos, nós falamos sobre isso. Quais são os 3 dons de revelação? Vamos lá. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Esses são os 3 dons de revelação. Palavra de sabedoria eu gosto sempre de citar, porque eu fui muito abençoado através da vida e do ministério de um santo homem de Deus, né, que foi o pastor Emanuel. A gente chamava carinhosamente irmão Emanuel, tinha um dom maravilhoso de palavra de sabedoria. Fui muito abençoado, já contei aqui para vocês alguns testemunhos. Existe o dom da palavra do conhecimento, que alguns ainda insistem, porque isso aí, irmão, tem a ver com o contexto, a influência que você recebeu. De repente você veio de uma igreja muito carismática, ou de um meio muito carismático, pentecostal, ou até neopentecostal, e aí ficou aquela coisa, aquela pessoa tem revelação. Não, meu filho, isso não está na Bíblia, não existe isso. Não existe esse tal de dom de revelação, tá bom? Ó, aprenda. Para de ser cabeça dura, de ficar discutindo com a Bíblia, meu irmão. O nome do dom é dom de palavra de conhecimento. Fala comigo, palavra de conhecimento. Então hoje cessa esse negócio aí, ai, fulano lá, você precisa ver que usado, ele tem revelação. Não, a palavra não é revelação. Faz parte da categoria dos dons de revelação, tá bom? Só que se você aprendeu, é dom de revelação, você aprendeu errado. Vai lá conversar. Mas o pastor fulano de tal, irmão, entre o pastor fulano de tal, ou o padre, ou quem quer que seja, eu fico com as Escrituras. Mostra para mim aqui. Mostra um versículo aqui que fala desse dom de revelação, e daí eu vou com você. Agora, se a Bíblia não fala, eu fico com as Escrituras. Uma das bases, né, um dos fundamentos da fé cristã evangélica ou protestante é a sola Escritura. O pastor está falando aí em latim. Não, irmão, não, é somente as Escrituras. A nossa base, a nossa regra de fé é a Bíblia e pronto, acabou. É a palavra de Deus. Amém? Amém? Então assim, não tem, mas existe um dom chamado palavra de conhecimento, e que alguns, por equívoco, não é por mal, mas fala revelação. Não é dom de revelação,
é dom de palavra de conhecimento. E, irmão, é um dom maravilhoso, né? Como é bom, às vezes, Deus fluir através da nossa vida, nos usar, né, para confirmar, para falar com as pessoas, né, direcionar as pessoas, é uma bênção. E o terceiro dom, dessa categoria dos dons de revelação, não é dom de revelação, são os dons, essa categoria. O terceiro é discernimento. Então, e eu expliquei aqui como nós estamos carentes desse dom, irmão. Como nós estamos carentes. Olha, é assim, olha, eu recebi, eu perguntei de manhã, ninguém falou, e eu agora de noite, alguém me mandou um vídeo, um recorte, de uma mulher, que ela frequentou muitos anos, segundo ela, desde menina, uma igreja cristã evangélica, muito conhecida, muito grande, não vou citar o nome aqui para não ser indelicado, mas ela participava dessa igreja, só que ela se auto-intitula que ela era médium desde criança. A mãe dela continua, segundo ela, nessa igreja, não é? E ela diz que ela sempre foi médium, e lá, essa mediunidade, né? Aí ela até usa a expressão espíritos, que falavam com ela, que davam para ela lá direções, e ela usava isso dentro dessa igreja, e os irmãos nunca discerniram, até que ela ficou moça, e aí hoje ela saiu, hoje ela é uma mãe de santo, babalorixá, eu não sei bem a palavra que ela usa lá para se auto-intitular, segundo ela é uma médium, e ela operava isso aí dentro de uma igreja cristã evangélica, segundo ela. Deixa eu contar uma coisa para vocês sobre esse povo. Eu convivi com alguns, por exemplo, quando eu estava no seminário, eu convivi com um que foi um grande bruxo, segundo ele, as pessoas até que eram de lá, de Brasília, que conviveram com ele, disse que ele era um grande bruxo mesmo, não é? Um cara assim, ele falava coisas aberrantes da vida, da história dele, né? Eu era muito garoto, e eu ficava assim, sério? E ele contava e eu ficava muito impressionado. Mas uma das características que eu percebi, que é o modus operandi dessa turma, que caminha por esse ambiente, né? Nesse gueto aí, existe um gueto, né? Irmãos, de verdade, pensa num povo mentiroso, mas são muito mentirosos, no mínimo, eles contam as histórias assim, que irmão, tem muita coisa, tem muita manifestação e tal, mas muita coisa que eles falam é mentira, é muita mentira. E as pessoas, irmão, porque quando a gente fala, né, isso acontece infelizmente até dentro de ambientes cristãos evangélicos, né? Até dentro de ambiente cristão evangélico, o camarada, ele manipula pessoas dessa maneira, né? Por exemplo, se eu falar aqui, aleluia, eu estou vendo um anjo aí do seu lado agora, você está vendo um anjo aí, amado? E eu estou dizendo que eu estou vendo. O que acontece? A pessoa, ela é levada o quê? O que ela é levada, irmão? Se ele não está vendo, e eu estou dizendo que eu estou vendo, o que acontece? Ele acredita, poxa, o pastor está falando, o profeta tal está falando. Irmão, muita coisa é manipulação. Vocês não gostaram de eu falar isso para vocês? Vocês querem continuar vivendo no mundo das maravilhas? Alice no país das maravilhas? Você quer ficar lá? Você quer ser despertado? Você quer realmente ter consciência? Você quer ter senso crítico? Lógico que não é nada, meu irmão, de ser aquela pessoa chata, mas ser uma pessoa que tem discernimento, pelo amor de Deus. Discernimento. Tem que ter, irmão. Falta discernimento, é um dom que não tem hoje. Né? Eu nem sei até que ponto é verdade a história dessa mulher, mas olha aí, e se for? Uma mulher que disse que operava pelo espírito de Satanás, dentro de um contexto de igreja evangélica, e o povo dizia aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí? O que faltou para essa igreja? O que faltou para esse povo? Discernimento espiritual. Irmão, esse dom é um dom extremamente relevante, e existe uma carência no meio da igreja. Irmão, vamos buscar o Espírito Santo? Vamos pedir, Deus, me dá discernimento de espírito? A gente precisa saber qual é o espírito que opera. A Bíblia diz que são 3, não são? São 3 os espíritos que operam? Sim ou não? São, ué. É o Espírito de Deus, aleluia, que ele tenha toda a liberdade no nosso meio. O Espírito do homem, irmão, ele vai pender para algum lado. Ou para o lado positivo, para as coisas de Deus, ou ele vai pender para o lado de Satanás, as coisas malignas. A gente precisa discernir. Está operando em que espírito? Esse homem, o espírito humano. Por exemplo, o espírito humano, ele tem uma capacidade assim, ele tem uma força muito grande. Até aconselho para você, assim, é um doutor
né, Bíblia, um mestre, assim, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. O Atmani, ele tem um livro, Homem Espiritual 1, Homem Espiritual 2 e Homem Espiritual 3. Se eu fosse você, eu lia esse livro, eu li esses livros, né, são 3 volumes. Irmão, para você, assim, se aprofundar e entender. Por quê? Porque o espírito humano, irmão, ele foi Deus, nós somos criados, feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos uma potência aí, né? Tem gente que opera no espírito humano. Tem gente que tem um espírito humano assim, que ele opera, ele faz coisas, a gente precisa discernir. É o espírito de Deus, é o espírito do homem, ou é o espírito dos demônios? Sem discernimento, irmão, você vai cair em conversa. Citei aqui há pouco tempo atrás, né? Muitas dessas seitas terríveis que existem hoje, elas são fruto disso, né? Um espírito maligno veio, né, como Paulo diz, travestido de anjo de luz, e trouxe lá uma eureka, uma revelação, né, uma iluminação. Não, olha, é assim, é assado aqui, ó, esse livro aqui, essa nova Bíblia, essa Bíblia aqui é o complemento, porque aquela está incompleta, e o povo embarcou nessa. Faltou o quê? Você tem discernimento de espírito, meu irmão? Nem era para eu estar falando muito sobre isso, porque eu preciso avançar na mensagem, mas você tem discernimento espiritual? Né? É importante conhecer as Escrituras, tem que se aprofundar na palavra de Deus, amém? Esse é ponto, assim, extremamente determinante sobre o discernimento, mas você tem que ter vida no Espírito. Sabe quando o Espírito de Deus no teu coração, no teu espírito, ele não testifica? A pessoa às vezes pode estar, eu já expulsei demônio, que a pessoa estava orando em línguas, né? E eu expulsei o demônio da pessoa, manifestou, estribuchou, e estava orando em línguas, irmão. Aí você fala para mim, uai, como assim? Não é? Você está entendendo? Eu não vou aprofundar muito nisso não, mas os dons de revelação, que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Eu preciso de discernimento de espírito, eu peço para Deus todos os dias, eu clamo a Deus. Mas quem sabe tem alguém aqui que você já é assim, o suprassumo, você não está precisando. Agora, eu preciso. Essa é a primeira categoria. A segunda categoria são os dons de poder. Fala comigo, dons de poder. Dons de poder. Quem lembra quais são os dons de poder? Dom da fé. Dom da fé. Maravilhoso esse dom, irmão. Não é? Na nossa célula quinta-feira, esse aí foi o queridinho. Todo mundo, dom da fé, dom da fé, dom da fé. É maravilhoso mesmo. Eu preciso. Você precisa? Então vamos buscar. Lá no versículo 31 do capítulo 12, Paulo fala assim, buscai com dedicação, com zelo. O que é que nós vamos buscar com dedicação? Se alguém puder trazer uma água para mim aqui, eu agradeço. Buscai com dedicação os melhores dons. Busca com dedicação, se dedica, fala, Deus, eu preciso. E eu preciso do dom da fé. Essa fé não é a fé comum, não é essa fé, irmão, que todos nós recebemos da parte de Deus. Não, é uma fé sobrenatural. É uma fé sobrenatural. É aquela fé, sabe, e que eu me encanto quando eu leio, né, o rei Davi, tantas situações que ele viveu, e ele falava assim, o quê? Com o meu Deus eu venço exércitos. Com o meu Deus eu salto muralhas. Irmão, vinha lá um exército 5, 6, 10 vezes maior, e aquele homem em fé, o que ele fazia? Para cima, vamos encarar. Por quê? Porque ele caminhava em fé. Isso é o dom da fé. É o dom da fé. Eu preciso desse dom. Quem precisa desse dom aqui? Então vamos, né? Primeiro dom da fé. Segundo, dons de curar. Dons de cura, irmão. Expliquei aqui, não vou entrar de novo. Dons é o único dom que ele está no plural. Dons. Eu expliquei para você aqui a razão. Dons de curar, não é? Deus quer usar você. Você já pegou essa mãozinha aí, colocou ela diante de Deus e falou assim, Senhor, está aqui minha mão, usa ela. Usa as minhas mãos, Senhor, onde eu tocar, quem eu tocar, Senhor. Eu quero, Senhor, levar cura, eu quero ser um instrumento de cura, que o Senhor me use com poder, para curar, para libertar os cativos, para curar os enfermos. Essa é a vontade de Deus. Existe um dom à nossa disposição, um dom dado pelo Espírito Santo. E qual que é o propósito desse dom? Segundo a carta de Paulo, ali, à igreja de Corinto, capítulo 12, irmão, é visando sempre um fim, um propósito, que para Deus ele tem todo sentido, um fim proveitoso. Deus vai ser glorificado por meio desse dom.
É para glorificar a Deus? É para que Deus seja exaltado? Então, meu irmão, coloca essa mão nas mãos de Deus, coloca essa mão diante de Deus, abre a tua boca e seja um instrumento. Peça para o Espírito Santo. E o terceiro dos dons de poder, que é o dom de, diga comigo, dom de milagres, maravilhas, que coisa extraordinária, não é? O apóstolo Paulo falou assim, vamos buscar os melhores dons com dedicação? Vamos fazer isso aqui, Central? Né? Quais são os motivos da gente não pedir, irmão? Quais são os motivos da gente não pedir? Quais são os motivos da gente não buscar com dedicação os melhores dons? Você parou? Foi uma das perguntas na célula essa semana, não foi? Qual é o motivo de você não pedir? Ah, teve um outro lá que falou assim, não, eu nem orei, eu nem pedi. Ué, mas por quê? Por que você nem orou? Por que você nem pediu? Ah, eu acho que... Que acha, meu irmão? Entre o que você acha e aquilo que a Bíblia diz, eu fico com as Escrituras. E as Escrituras estão dizendo, buscai com dedicação os melhores dons. Se a Bíblia está mandando a gente buscar, se o próprio Jesus, olha aqui, se talvez seja para você, seja o que? Não, isso aí foi Paulo que falou, vai que Paulo estava assim, né, empolgado, igual o pastor que se empolga às vezes, né? Então assim, o que Jesus falou? Jesus falou que aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, acha. Então, meu irmão, se Jesus falou para você, falou para mim, falou para nós, pede que você vai receber, busca que você vai encontrar, bate que a porta vai se abrir. Então é isso que nós devemos fazer. É isso que nós devemos fazer. Amém, Central? Vamos pedir. Agora, irmão, a gente precisa ser humilde, a gente precisa ser, sabe, muito submisso a Deus e reconhecer, Deus é o soberano. Deus é o soberano. Senhor, Jesus orou, seja feita a tua vontade, não a minha. Então Deus, faz aquilo que logicamente é o teu querer, é a tua vontade. Mas uma coisa é certa, Deus quer derramar sobre você, sobre mim, sobre nós, os dons do Espírito Santo. E por último, a terceira categoria, né, essa divisão aí, só para a gente se situar, são os dons de fala, os dons de elocução ou fala, que são os dons que propriamente precisa da fala, né? O primeiro deles é o dom de, diga comigo, profecia. Central, nós precisamos pedir para o Espírito Santo, Senhor, nos tome em profecia nesse lugar aqui. Central, nós precisamos orar, clamar, pedir, Deus, nos tome em profecia nesse lugar. Uma igreja tomada pelo Espírito da profecia, que o Espírito Santo se apodere de ti, que o Espírito Santo se apodere da tua boca, meu irmão, que Ele te encha até transbordar, e que você transborde sobre a vida dos outros. Que você transborde, derrame sobre o outro, libere palavras de Deus, palavras do Espírito Santo. Palavras que trazem direção de Deus, palavras que apontam para um destino, para um futuro de bênção, um futuro de vitória, um futuro de paz. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, disse o profeta, profetizando. Em nome do Senhor, ele disse, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal. Irmão, abre a tua boca para profetizar. Que dom maravilhoso, que dom maravilhoso. Vamos pedir ao Espírito Santo, vamos pedir. Dons de elocução ou dons de fala. E depois, o dom da variedade de línguas. Que dom maravilhoso, irmão, não é? A palavra diz que aquele que ora em línguas, o seu espírito ora de fato. Ainda que a sua mente, você que tem dúvida, mas eu não entendo e não sei o quê. A Bíblia está falando, Paulo está dizendo que aquele que ora em línguas, o seu espírito ora de fato e a sua mente fica infrutífera, ou seja, você não está entendendo, meu filho, mas o teu espírito, ele está orando de fato, e diz que essa pessoa está se edificando, edifica-se a si mesmo. Irmão, quando você está andando, operando nesse dom, você está trazendo edificação, faça isso. Mas o maravilhoso desse dom, que ele é um dom que abençoa a pessoa, dos 9 dons, é um que tem esse cunho de bênção pessoal, mas, olha que interessante, quando ele caminha junto com o dom são os 3, dons de profecia, dons de variedade de língua e dom de interpretação de línguas. O dom da variedade de línguas, que é esse dom, quando ele caminha junto com a interpretação, irmãos, é maravilhoso, porque ele abençoa o outro. Ele tem esse potencial de abençoar
a vida daquele que recebe uma palavra de Deus, recebe uma direção de Deus, a partir do quê? Da interpretação. Alguém está orando e você que recebeu o dom da interpretação, ele vai estar abençoando a vida daquele que a recebe, que recebe aquela palavra de Deus. Louvado seja Deus. Esses são os 9 dons do Espírito Santo, né? Dons do Espírito Santo que são dados, sempre visando um fim proveitoso. Aí nós avançamos e falamos sobre Romanos, capítulo 12, que daí é uma outra lista de dom, a partir do verso 6. É lindo aquilo ali, irmão, é lindo. Capítulo 12, verso 6, verso 7 e verso 8. Lá fala sobre dons de serviço. É botar a mão na massa, é ação, é dons de ação, não que os outros não sejam, mas esses dons, essa lista que aparece em Romanos capítulo 12, do verso 6, 7 e 8, irmãos, são dons de serviço. E eu vou citar 2 apenas aqui, apenas 2, e de verdade, são dons que não são muitas vezes queridos por nós, buscados por nós, mas eles têm um poder, irmãos. Eles têm uma capacidade em Deus de mudar a vida das pessoas, mas de mudar as nossas próprias vidas. Amém, Central? Vou citar 2 apenas. Depois você lê o texto, você lê lá, examina, lê, relê e preste atenção. Mas falam sobre 2 dons lá. Um deles eu cometi a gafe. No material dessa semana, eu esqueci de colocar ele. Eu coloquei vários, né, todos na verdade, e o último eu não coloquei. Quem que percebeu aqui que não estava o último deles? Ninguém percebeu? Percebeu, Mário? Lá na hora que estava lendo, lá fazendo o estudo. Ah, é verdade mesmo, eu estava lá, você até comentou. O único que percebeu foi o Mário. Vamos aplaudir Jesus na vida do Mário. O Mário filma e fala ao mesmo tempo. Olha lá, ó. Ele está filmando e fala ao mesmo tempo. Esse é o bichão. Irmão, foi o único. Foi o único que percebeu, ninguém mais percebeu, ninguém fez menção. Irmão, às vezes eu faço uns erros lá de português e tal. Ah, olha, irmão, presta atenção. Aquele que não tropeça em palavras é varão perfeito. Eu tropeço, de vez em quando você olha lá e fala, o que esse homem escreveu aqui? O que ele está dizendo? Junta tudo, irmão, junta as vistas que não ajudam, junta um monte de coisa. E eu falo umas bobagens. Irmão, teu irmão me mandando mensagem assim, fala, pastor, não é desse jeito que escreve. Falou, irmão, perdão, pelo amor de Deus, corrija aí e tal. Agora esse que foi um erro flagrante, eu deixei de citar, que é o dom de misericórdia, né? É o dom de misericórdia, é o último ali na lista de Romanos capítulo 12, né? É o último. Ninguém lembrou, exceto o Mário. Mas eu vou falar primeiro do dom de contribuição. Você sabia que existe um dom de contribuição? Quem sabia? Você leu lá Romanos 12? Eu citei aqui domingo passado, nós estudamos na célula, e você mesmo assim não prestou atenção? Você está vendo como a gente não gosta, irmão? Você está vendo por quê? Ah, não, mas contribuir, irmão, aí está o pulo do gato. E eu vou explicar para você aqui. Ó, irmão, o dom de contribuição, Paulo vai dizer lá, aquele que tem esse dom, que faça isso de que forma que ele fala? Generosamente. Aquele que contribui, contribua generosamente. Eu vou te contar uma coisa aqui. Irmão, você não vai mais orar pedindo dinheiro para Deus. Amém, Central? Amém? Ah, oh Deus, eu preciso de dinheiro. Deus sabe que eu preciso, que você precisa. Mas sabe o que você vai orar? Você vai fazer a partir de hoje. De verdade, irmão, faz um teste. Não tem aquele teste? 10 dias para perder não sei quantos quilos. Não sei o quê. Então faz o teste, 20 dias, faz um teste. Você vai a partir de hoje começar a orar e vai falar assim para Deus. Deus, eu quero contribuir mais. Escuta aqui. Eu quero contribuir mais. Eu quero dar mais. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. É bem mais bem-aventurado, irmão. Só que a grande maioria, você vê, a gente é tão bloqueado que até para falar, vocês falam com timidez. Até para a gente falar sobre isso, irmão, a gente fica assim meio, né? Não, meu irmão. O dia que eu, que você, que nós, Central, o dia que nós entendemos esse princípio, irmão. O princípio, aquele que contribui, faça isso de que maneira? Com generosidade. Irmão, isso vai mudar a tua história, isso vai mudar a tua vida, vai mudar essa área da sua vida. Você vai orar para Deus, falar, Deus, eu quero contribuir mais. Sabe por quê, irmão? Porque para contribuir mais, você precisa ganhar mais. Para contribuir mais, você precisa receber mais. Deus entende isso aí. E Deus vai abrir sobre a tua vida as portas e as janelas dos céus. Deus vai derramar bênção sobre a tua vida, irmão.
Você quer mesmo, irmão? Você quer mesmo? A Bíblia diz que Deus dá a semente para quem que Deus dá a semente? O que a palavra diz, irmão? Deus dá a semente para quem? Ao que semeia. Você acha que Deus vai ficar dando semente para gente que não semeia nada? Gente que pega a semente, a palavra chega a dizer assim, ó, ele dá a semente ao que semeia e ele dá pão para quem? Para quem tem fome. Irmão, tem gente que não aprendeu ainda. Esses segredos, sabe, são segredos, lógico, revelados pela palavra, mas que precisa entender. Irmão, a gente precisa entender que se Deus te der uma semente e você comer a semente, sabe o que vai acontecer com você? Sabe o que vai acontecer? Você não vai ter colheita. Tem gente que talvez está aqui e está padecendo, sabe por quê? Por não entender e por não viver o princípio. Deus dá uma semente, aí ele pega a semente e fala assim, nossa, minha semente, come a semente. Come a semente. E aí não semeia. Não semeia. E se você não semeia, Ô Central, vocês estão aqui comigo? Vocês estão meio borocochô? O que é? Não está tão frio assim, né? Estão aqui comigo em nome de Jesus? Fecha teu olho aí, Pai Santo. Senhor, que nessa noite teu Espírito Santo venha sobre a tua igreja. Senhor, que o Senhor nos toque, toca na nossa mente, mas toca no nosso coração. Senhor, nos destrava, nos ativa. Senhor, que nenhum de nós volte daqui, ó Pai, saia desse lugar do mesmo jeito que veio. Senhor, trabalha nas nossas vidas para que nós possamos aqui agora responder ao Senhor. Possamos, ó Deus, tomar decisões. Possamos, ó Deus, nos entregar, nos consagrar ao Senhor. Em nome de Jesus, eu ordeno na autoridade, no poder do nome de Jesus, que bata em retirada, saia daqui, vai embora, toda resistência, toda barreira, toda tentativa do inimigo de boicotar, roubar, de tentar de alguma forma, Senhor, impedir o teu povo, impedir esse teu filho, essa tua filha, de receber tudo que o Senhor preparou para nós nesse lugar, nessa noite, no poder do nome de Jesus. Diga comigo, eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga, eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga aí, eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso. Então, meu irmão, toma posse aí daquilo que o Senhor está falando com você, está falando comigo neste lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Querido, peça para o Espírito Santo. Peça para Ele, Senhor, eu preciso, eu quero o dom da contribuição, e faça isso com generosidade. Rompa com toda a mentalidade de escassez. Rompa com toda a mentalidade de miséria. Sabe, irmão, sabe por quê? Porque isso tem poder para mudar a tua vida, mudar essa condição, mudar a tua história, em nome de Jesus. Então esse é o primeiro dos dons da lista ali, que eu quero destacar, de Romanos capítulo 12, e o segundo é o dom de misericórdia. Diga comigo, dom de misericórdia. Bem o dom que eu esqueci, irmãos, eu esqueci de colocar no material, não é? Que esse dom é o dom de socorro. Tem algumas versões da tradução, não sei se você está com essa versão da tradução aí, que diz socorro. Sabe, tem gente, irmão, e eu lembrei lá na nossa célula, o pessoal da célula da Legendária está aí? Tem gente aí da Legendária? Está aqui, ali, né? Está aqui. E eu lembrei, irmãos, eu fui pastor de uma igreja batista, antes nós plantarmos essa igreja, irmão, e tinha uma irmã lá, a Martinha. A irmã Martinha, né, com exceção aí, acho que de manhã estava o Jair Andréia, que lembra bem dela, a Mariazinha lembra dela, acho que só, o resto ninguém vai lembrar aqui, né? Nem minha amada estava falando, estava lembrando. Você lembrou, amor, da Martinha, depois que eu falei? Aquela baixinha que andava com a irmã Raquel? Andava com a Raquel, uma baixinha? Mãe do Jimmy, lembrou agora? Então, irmãos, essa irmã era um desafio na minha vida. Ela era um desafio. Ela tinha, sabe que dom que ela tinha? Dom da misericórdia. Fala comigo, dom da misericórdia. Irmão do céu. Eu sempre achei que eu era assim o bichão nessa área, sabe? Sempre, assim, muito, o coração muito doador, e assim, de realmente não medir esforços, de realmente não ter, sabe, preconceito, porque tem gente que tem, não chega perto, tal. Eu nunca tive isso, pelo contrário. Mas a Martinha, ela me humilhava, ela me desafiava. Irmãos, eu contei uma situação aqui, que contei na célula, que um dia a Martinha falou, pastor, né, ela vivia com essas histórias, pastor, vamos fazer uma visita. Eu falei, lá vem bucha, lá vem. Ela só, irmão, ela só me levava assim. Essa, por exemplo, nós fomos, imagina isso, há quase 30 anos atrás, ali no Sarandi, num rincão do Sarandi, num fundão do Sarandi, não tinha asfalto, eu fui entrando assim, aí era tanto buraco assim, que a rua, o carro fazia assim. Eu falei, meu Deus do céu, onde que a Martinha está me levando? Né? Você é sequestrado, você é assaltado, né? E a Martinha toda feliz, porque o pastor estava indo com ela fazer uma visita, e era uma família, irmãos, era uma família assim, miserável.
Miserável. É aquilo que você às vezes lê lá na internet, abaixo da linha da pobreza. Irmão, abaixo. Tem gente que está abaixo da linha da pobreza. É uma miséria assim, de não ter nada. E junto com isso, uma sujeira. Era um caos, era uma bagunça. A Martinha, hoje ela mora com o Senhor, né? Mas a Martinha, ela já chegava na casa dos outros, era o dom. Ela já chegava, ela era visita, ela já chegava limpando, buscando um balde, buscando vassoura, e lá estava a Martinha, e eu ficava olhando assim, não é? E daqui a pouco ela dava uma dura em mim, vamos pastor, ajuda aí. Irmão, demais a Martinha. E ela pegava e já levava a criança, tem que dar banho nessas crianças, e já levava, irmão, era uma coisa de doido, a Martinha. E aí, irmão, esse dia foi um desafio para mim, né? Daí a pouco, irmão, pastor, ora por nós. Eu falei, tá bom, Martinha, deixa eu orar. E eu comecei a orar, e irmão, expulsar aquela urucubaca daquela família, daquela casa, uma coisa horrível. E aí de repente eu fui e meti a minha mão na cabeça da mulher, presta atenção, irmão, né? Depois você vai comer pizza ainda. Eu meti a mão na cabeça da mulher, na hora que eu meti a mão na cabeça da mulher, eu comecei a sentir na minha mão assim, eu falei, será que é o arrepio do Espírito Santo? Será que é alguma coisa? Na hora que eu olhei, meu irmão, os piolhos estavam andando tudo na minha mão. Verdade. A Martinha se metia nesses lugares, era um dom que ela tinha. Isso é uma das experiências, eu podia contar muito. Irmão, eu não aguentava mais, todo dia a Martinha, pastor, onde que está a cesta básica? Eu falava assim, não, acabou, Martinha. Não, pastor, você arruma uma cesta básica, porque eu tenho que levar para fulano, eu tenho que levar em tal lugar. Era assim, era o dom. Isso é um dom maravilhoso, é o dom de misericórdia, é o dom de socorro, não é? Então assim, irmão, nós precisamos. A igreja de Cristo, ela precisa, irmão, chamado para ser misericordioso, para ter compaixão é de todos nós, amém? Todo mundo. Ah, não, é só para quem tem o dom, não é? Agora, existem pessoas que elas são capacitadas de uma maneira sobrenatural, o Espírito Santo realmente revestiu essas pessoas, e elas têm esse dom do Espírito Santo, irmão, elas fazem a diferença. Quem sabe você que está aqui? Quem sabe tem alguém aqui que tem esse coração diante de Deus, quem sabe, e Deus vai ungir você e vai te usar poderosamente. E deixa eu te contar uma coisa, olhe para mim aqui, pode contar comigo, vamos arrancar pessoas desse lugar terrível, que vida triste, irmão, vamos deixar Deus nos usar, vamos resgatar essas pessoas, vamos restaurar elas, vamos mesmo. Conta comigo, pode contar comigo, até para pôr a mão na cabeça de gente pioleta, não tem problema, nós vamos fazer isso aí, se for para a glória de Deus, se for para que o propósito de Deus se cumpra. Amém, Central? Então falei 2 dons, que estão na lista de Romanos capítulo 12, verso 6, verso 7 e verso 8. Hoje eu quero destacar, irmão, uma outra lista, e não sei se vai dar para terminar, mas é a lista que está lá em Efésios. Pega comigo carta de Paulo à igreja de Éfeso, carta de Paulo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo de número 4, e eu quero ler com você a partir do verso de número 7. Efésios capítulo 4, a partir do verso de número 7. Efésios capítulo 4, verso de número 7 em diante. Tem uma outra lista de dons aí. Eu falei de dons do Espírito Santo, que é os dons espirituais. Eu falei sobre os dons de serviço, dons de servir, não é? Que estão em Romanos capítulo 12, e hoje eu quero destacar com vocês os dons de ministério, diga comigo, dons de ministério, que estão aqui, essa lista está aqui em Efésios capítulo 4, eu vou ler com você a partir do verso de número 7. Diz o texto sagrado, vai passar aí para nós, não é? A partir da tradução, da versão da tradução da nossa Bíblia, que é a Nova Versão Internacional. Diz assim, olha, diz aqui, verso de número 7. A cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, presta atenção nisso aqui, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros. Tem uma outra versão aí que eu gosto, talvez porque eu decorei nela, levou cativo o cativeiro, né? Levou cativo muitos prisioneiros, e ele fez o que mesmo? O que ele fez, Central? Ele levou cativo os prisioneiros, ou levou cativo o cativeiro, o cativeiro, como essa versão antiga diz, e ele deu dons aos homens. Isso aqui, meu irmão, para nós é ponto pacífico, é uma questão assim resolvida. Ele fez isso,
Jesus, quando ele morreu na cruz, a Bíblia diz que ele desceu, segundo, existe até, em outra ocasião eu posso até falar sobre isso, eu vou mandar no material, porque eu acho que é mais fácil, né? Que são os credos, né? São os credos, são confissões que a igreja fez a partir da sua história. O primeiro dele é o credo apostólico, ele nasce ali, né, pós-apostólico, né, os apóstolos vão ensinando, o apóstolo Paulo, ele até fala sobre isso na carta dele aqui, também a igreja de Corinto, né? Ele fala, existe um proto ali, uma confissão, existe um credo ali que começa a ser construído, e esse credo, ele foi crescendo e é chamado de credo apostólico. Logo depois, e há bastante tempo depois, tem um concílio. O que é o concílio? Se reunia a liderança da igreja, os bispos, sabe? O pessoal reunia para o quê? Para discutir algumas questões, estava tendo alguns problemas, algumas heresias. Normalmente é porque estava acontecendo alguma heresia que estava atacando a igreja, e aí eles faziam essa reunião, reunia a liderança da igreja, os principais, os bispos, lá os responsáveis, e ali eles tomavam algumas decisões. E lá em Niceia, não é? Você já talvez deve ter ouvido falar sobre o credo de Niceia. Esse é um que é repetido, a igreja romana até repete ele, né? É um credo, joia, né? Isso aí ajuda. E aí, meu irmão, não sei se você já ouviu que Jesus desceu à mansão dos mortos. Quem já ouviu falar isso aí? Quem foi romano falava muito isso, né? Padeceu sobre Pôncio Pilatos. É até bom às vezes você falar algumas coisas, você repetir, desde que seja bíblico, né? Se não for bíblico não é bom não, mas se for bíblico é bom repetir, irmão, sabe? Porque ajuda você firmar ali o entendimento. E Jesus, de fato, ele padeceu nas mãos de Pôncio Pilatos, né? Padeceu mais na mão dos outros, mas Pilatos também, né? E tal. E ele foi crucificado e Jesus desceu à mansão dos mortos. Que é isso aqui, ó? Efésios capítulo 4. Você acabou de ler comigo. Jesus, ele levou cativo os prisioneiros. Ele levou cativo os prisioneiros. Mas como assim? O que isso quer dizer? Amados, na teologia, né, e eu não vou me deter nisso porque eu quero avançar para falar sobre os dons, mas cresce, ensina-se que, e essa é a vertente da qual eu faço parte, eu comungo, é que Jesus, ele, nesse período ali, entre a sua morte, né, e sua ressurreição, ele desceu realmente ao mundo dos mortos. Ele desceu, havia um lugar onde os mortos, eles estavam ali, não é? Por quê? Porque isso é antes da redenção, antes da morte, do sacrifício pelo resgate, pela salvação das pessoas. Então essas pessoas estavam aguardando. Elas morreram em fé? Morreram em fé. Mas a obra de Jesus ainda não havia sido consumada. Então quando Jesus, presta atenção, quando Jesus, ele morre, a Bíblia diz que ele desce até esse lugar, que é o mundo dos mortos, o lugar onde os espíritos estavam em prisão, em cativeiro. E diz que Jesus, ali, ele liberta, ele leva cativo, todos não, ele liberta, ele liberta, né? Levou cativos, prisioneiros, quem? Aqueles que morreram em fé, na velha aliança. Aqueles que morreram na velha aliança, antes da vinda, da morte e da ressurreição de Jesus, ele vai pregar para esses que creram e eles vão ser arrancados desse lugar. Deu para entender mais ou menos? Por isso que no credo o pessoal fala, desceu a mansão dos mortos, e é o que está escrito aqui, levou o cativo? Levou o cativo? Os prisioneiros, levou cativo o cativeiro. Mas eu quero destacar com vocês a segunda parte, que diz que ele levou cativo o cativeiro. E a partir daí, ele faz algo. Você leu aí? O que ele fez? Ele concedeu dons aos homens. Numa das mensagens, e até lá na célula, você deve ter visto no material, na velha aliança, eu mostrei lá, no Velho Testamento, né, que é a velha aliança, né, você não vai encontrar essa palavra dons espirituais. Você não vai. Havia operação? Havia operação. Ou havia manifestações de Deus? Havia manifestações de Deus. Não é? Mas é diferente. Na nova aliança é esse tempo que a gente está vivendo hoje. Irmãos, o Espírito de Deus, ele derrama sobre nós dons espirituais. Mas como que ele faz isso? Por meio da obra de Jesus. Jesus conquistou para você e para mim, Jesus conquistou para nós, Central, glória a Deus por isso, esse privilégio. Hoje, o Espírito Santo vem? O Espírito Santo vem? Diga comigo, habitar. Hoje, você, eu, nós somos moradas
morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, meu irmão. Ele habita. Louvado seja Deus. Sabe por que ele habita em você? Não é porque você é perfeito. Não é porque você não erra. Não é porque você não falha, não peca. Não. Sabe por que o Espírito Santo habita em mim e em você? Porque Jesus morreu no nosso lugar. Jesus pagou o preço. Por mim e por você. Ele nos comprou, Ele nos resgatou. E Deus hoje, Deus, por meio de Jesus, através de Jesus, Ele pode derramar sobre nós o Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi dado. E o maravilhoso, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, que hoje habita em mim e em você, Ele concede dons aos homens. Deus tem dons para nós. Deus tem inúmeros dons. Deus derrama sobre nós dons. E a palavra está dizendo aqui, que Jesus, Ele levou o cativo, os prisioneiros, mas Ele fez algo por mim e por você. Ele derramou dons. Ele concedeu dons aos homens. Aleluia, Central. Ele derramou dons aos homens. Ele concedeu, Ele deu dons aos homens. E aí a pergunta, né, que é uma retórica, o que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas, ou completar a todas as coisas, até que a plenitude, né, é completo de todas as coisas. E ele, agora preste atenção nisso aqui, falando sobre os dons do ministério. E ele designou alguns para apóstolos, grava essa palavra aí, já vou explicar um pouquinho. Outros para profetas, outros para evangelistas, outros para e mestres. Quantos são? Quantos que deu aí na conta aí de vocês? 5, fala comigo, 5 ministérios. Diga comigo, 5 dons ministeriais. Me ajuda a pregar, fala para alguém, 5 dons ministeriais. Os dons espirituais, em 1 Coríntios 12, são 9. Aí tem os dons de serviço, não lembro agora, esqueci, né, a lista dos dons de serviço. Depois você conta aí, né, que está ali em Romanos capítulo 12, versos 6, 7 e 8. E agora, aqui, essa lista de dons ministeriais, são 5 dons. 5 dons. Primeiro, dom de apóstolo. Segundo, profeta. Terceiro, quarto, pastores. E quinto, mestres. Amém. Então vocês já guardaram. São 5 dons, vocês já gravaram quais são eles. Só que presta atenção, porque eu quero, a partir disso aqui, irmão, desse verso de verso 12, eu preciso destacar algo aqui, e que talvez isso aqui, irmão, de alguma forma, isso aqui isso vai mexer aí com alguns paradigmas, e vai mudar algumas interpretações e entendimentos que são correntes, sabe? Muita gente pensa assim, né? Durante muito tempo, a própria igreja, de um modo geral, pensou assim. Graças a Deus, hoje existe um despertamento de Deus sobre a igreja, está mudando essa consciência, está mudando esse entendimento para aquilo que a Bíblia diz tão claro aqui, meu irmão, verso 12, né? Diz que ele deu uns para apóstolos, designou, né? Deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, não é? E aí parece que esse versículo posterior aqui, que faz toda a diferença, eu não sei, parece que pulava, né? Ou de repente interpretava de uma maneira assim, sem observar o que diz o versículo. O que diz o versículo 12 aí na sua Bíblia, irmãos? Ele deu esses dons por quê? Para que ele deu esses dons? O que está escrito aí? Com o fim. O que quer dizer com o fim, irmãos? Com o propósito. Com o objetivo. Esse é o objetivo. Qual é o objetivo dele derramar os dons ministeriais? E que o texto está mostrando para nós. Não, o texto está deixando claro aqui. Qual é o objetivo? Vamos lá. Com o fim de preparar os santos para quê, irmãos?
Isso vai mudar muita coisa. Vamos avançando aqui, já já eu entro especificamente aqui. Para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Você sabe o que é maturidade, irmão? Vamos lá. Maturidade, segundo as Escrituras, segundo o texto aqui, é atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? Eu vou parar por aqui. Até seria legal se a gente avançasse até, olha lá, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina. Seria interessante, mas não vai dar. Eu não vou conseguir explicar de uma forma satisfatória e pormenorizada aqui todos esses versículos, mas são versículos maravilhosos. Eu te aconselho, irmão, lê, dá uma aprofundada aí. Então a primeira coisa que eu quero falar com você, Central, é para a gente interpretar o texto das Escrituras, para a gente interpretar, deixa eu dar olha lá, capacitados para quê mesmo? Para edificar o corpo de Cristo, irmão. Efésios capítulo 4, que é o que nós acabamos de ler, até o verso de número 13. Olha lá. Não está obedecendo de novo, Maico. Socorre eu aí. Irmão, a primeira coisa que eu preciso falar para você é o seguinte: por que Jesus, por que Cristo, Ele deu dons aos homens? Para que Ele deu dons para nós? Para que há essa promessa da parte de Deus para você e para mim? Então a gente tem que começar pelo principal. Por quê, irmão? Por quê? Por que Deus dá dom para os homens? Para que Deus dá dons para nós? Irmão, eu vou te dar uma resposta aqui, espero que você entenda. O objetivo é preparar, equipar e edificar. Diga comigo, preparar. Conseguiu passar aí, Maico? Conseguiu passar? Olha lá. Para preparar, tinha pedido para mudar isso aí, porque eu não sei porque que está glorificar, mas tudo bem. Acrescenta uma palavra aí, que é junto com esse glorificar, é edificar, construir, levantar. Então a resposta é para preparar, para equipar e para edificar. Os dons são dados com esse propósito. Nós estamos falando dos dons ministeriais. Meu irmão, eu preciso destacar então, e eu quero que você entenda isso de forma clara, e bem assim, inequívoca mesmo, que esses dons que são dados, eles têm uma finalidade, é preparar os santos para cumprir o ministério, para crescer em graça e conhecimento, se tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Deus derrama esses dons sobre nós, essa capacitação que ela é de Deus para a tua vida e para a minha vida. Irmão, com um propósito muito claro, muito claro. Deus está fazendo essa obra na minha e na sua vida, para que eu e você, cada dia, possamos nos tornar mais parecidos com Jesus. Deixa eu te contar uma coisa aqui, Central. Talvez de tudo que eu vou falar aqui, antes da gente encerrar, quem sabe, esse aqui seja o ponto mais relevante. Irmão, se você está vindo aqui, se você faz parte dessa comunidade, da Central, se você, meu irmão, tem procurado servir a Deus, mas você não está mudando, ao ponto das pessoas olharem para você e te reconhecerem como um seguidor de Jesus, como um discípulo de Cristo, alguém que está cada dia, se parecendo mais com Jesus, irmão, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque o objetivo, na vida cristã, na minha vida, na sua vida, é esse. É nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. Esse é o propósito. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando ele está explicando ali por que esses dons são derramados, os dons foram dados, amém? Está claro isso para você? Os dons foram dados. Jesus levou cativo o cativeiro e ele fez o quê? Concedeu dons aos homens. Os dons estão disponíveis para nós. Esses dons estão disponíveis. Mas aí, meu irmão, esse dom, ele tem um propósito.
A palavra fala lá que uns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores, outros mestres, com um propósito definido, claro, que é preparar as pessoas, é treinar as pessoas, é treinar os santos, é preparar os santos para o exercício do ministério, e aí isso vai crescendo, isso vai sendo acrescentado, não é? Vai sendo acrescentado, mas o objetivo, irmão, tem que ficar assim claro para nós aqui nessa noite, que a finalidade é preparar os santos para cumprir o ministério e para crescerem em graça e em conhecimento, se tornando parecidos com Jesus. Eu queria que, se você pudesse, perguntasse para alguém, se fala assim: irmão, você está mais parecido com Jesus? Você está se tornando cada vez mais parecido com Jesus? Está havendo mudança, transformação na sua vida? E eu vou correr aqui, porque o horário já está batendo na porta, mas primeiro, irmão, primeiro a procedência dos dons, não é? No verso 11 já falei, ele mesmo concedeu, Deus concedeu dons aos homens, e os dons, né, os dons ministeriais aqui, esses 5 dons, que são ministérios, eles não são talentos, eles não são cargos, amém, Central? Diga comigo, não é cargo. Tem gente que fica procurando cargo, eu queria ter o cargo tal, eu queria ter, meu irmão, não tem nada disso, isso não existe, sai fora desse negócio, abandona isso aí, tá bom? Não existe esse negócio de cargo, irmão, é ministério. E ministério, irmão, você sabe bem o que significa a palavra ministério? O que significa ministério mesmo, Central? Serviço. É serviço, irmão. É servir. Jesus nos chamou para servir. Outra coisa que eu preciso destacar com você é a contemporaneidade dos dons. Esses dons são para nós aqui hoje, não é? A palavra nas Escrituras mostra para nós uma ação contínua, ele deixa claro isso aí, né? No versículo 13, mostra que esses dons, eles permanecem até que você chegue na plenitude. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui, olhe para mim aqui, 1 minuto. Alguém aqui pode dizer assim, eu já cheguei lá? Alguém aqui diz assim, eu já alcancei a plenitude. Plenitude, irmão, é estar completo. É completo, cheguei lá, atingi tudo, já como que é aquela, tem um nome nas doutrinas orientais lá, não é o estado Minerva, não, é o estado, é o Nirvana, obrigado, quem lembrou, Nirvana, eu cheguei no meu Nirvana. Irmão, você já chegou nesse teu Nirvana aí, já? Já? Opa, meu irmão, dá licença aí, deixa os pecadores aqui, só os pecadores ficam aqui, só quem está no processo. Sabe, querido, nós estamos no processo. A palavra diz em Filipenses capítulo 1, verso 6, nos dá uma esperança muito grande, porque Deus começou uma boa obra na sua vida, amém? Deus começou uma obra na minha e na sua vida? Começou mesmo? Então, lá diz o seguinte, que esse mesmo Deus que começou, Ele é fiel para completá-la. Deus vai completar essa obra. Deus vai completar essa obra, mas sabe até quando que Deus vai completar essa obra, segundo as Escrituras? Até o dia de Cristo Jesus. Irmão, enquanto a gente estiver vivo, enquanto a gente estiver aqui, Deus está trabalhando nas nossas vidas, Deus está nos transformando, o Espírito Santo está agindo em mim, está agindo em você e nos transformando à semelhança de Jesus, amém? É isso que Ele está fazendo, não é? E aí, irmão, nós precisamos entender que essa plenitude não foi alcançada ainda, mas, não é? Nós, através dos dons ministeriais que são apresentados aqui, essa identidade, né, dos dons ministeriais, quais são eles? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? O objetivo disso é nos ajudar, é nos treinar, é nos preparar, Sabe, irmão, hoje, antes de encerrar, eu vou ter que ensinar você, explicar para você isso aqui. Tem gente que pensa que o dom ministerial, o dom de pastor, o que pastor faz? Pastoreia. Também. Mas você sabia que esse não é o principal objetivo do dom pastoral? Quem sabia aqui? Você está vendo? Não é. Segundo as Escrituras, o objetivo é preparar os santos para o serviço. O objetivo, meu irmão, é pegar o povo de Deus, os santos, você, todos nós aqui, e treinar esse povo para exercer o seu ministério. Obviamente que alguém que tem o dom pastoral, ele vai ter que pastorear, ele vai ter que cuidar, ele vai ter que apacentar, é lógico que sim. Só que
o principal objetivo, segundo o texto que você leu comigo aqui, é preparar os santos para o exercício do ministério. Irmão, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, eles precisam levantar novos apóstolos, evangelistas, pastores, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. É treinar as pessoas. Só que algo tem que ficar assim, bem aqui estabelecido, que os dons, irmãos, dados por Deus, pelo Espírito Santo, eles têm até eu estou tentando encontrar essa palavra, não encontrei ela de manhã, é como se fosse assim, existe um pastor dentro de uma escala de 0 a 10, que ele é 8, ele é o grandão, e tem mesmo, né? Só que esse cara vai treinar, e o John Maxwell até fala sobre isso no livro dele, As 21 Irrefutáveis Leis de Liderança, né? Interessante isso aí, muito interessante. Irmão, um líder, um pastor nível 8, ele não vai treinar um pastor nível 9 ou nível 10, isso é óbvio. Até porque um pastor nível 9, nível 10, ele não vai ficar debaixo de um pastor que é nível 8. Isso é em tudo na vida da gente, mas eu não vou ficar aqui preso a isso. Mas é para te explicar o seguinte, o pastor, ele vai treinar pastores. Ele vai treinar um pastor ali, nível 6, nível 5, eu não sei o que Deus confiou a você, meu irmão. Eu sei que Deus confiou algo a você. Deus confiou dons a você, é o que a Bíblia diz, amém? Diga assim, Deus me deu dons. Primeiro que eu não sei qual dom que Deus te deu, mas Deus vai te preparar, Deus vai treinar você. E aí, irmão, esses ministérios, esses dons aqui ministeriais que foram dados, eles foram dados para que você seja preparado. Todos os santos, irmãos, é todo mundo, sabe? Algo que a gente precisa romper é com aquela mentalidade, não é? Hoje parece que deu uma melhorada, né? Mas havia um certo exclusivismo. Fala, não, isso aí é coisa, né? Até um pouco equivocada essa coisa, porque todo mundo é pastor. Às vezes o cara tem um dom evangelístico, ele é um evangelista, mas convencionou-se na igreja, eu não vou entrar nesse lugar, sabe, porque é complicado até para a gente conseguir resolver esse negócio, né? Mas de verdade, irmão, todo mundo é pastor, mas às vezes o cara não é pastor, às vezes ele é um profeta. Às vezes ele é um profeta. Eu já conheci uns profetas assim, os caras são muito usados pelo Espírito Santo e tal. Só que, irmão, chega lá e fala assim, nessa noite o pastor fulano de tal. Aí o cara vai ministrar, o cara vai liberar. Você fala assim, esse cara não é pastor não, esse cara é profeta. Ele é profeta. Assim como, às vezes, o cara é evangelista. Só que convencionou-se chamar todo mundo de pastor. É o costume, irmão. É o costume. E eu nem vou entrar nesse negócio. Mas uma coisa tem que ficar clara. As pessoas precisam ser ativadas, elas precisam ser treinadas, elas precisam ser ensinadas. Para quê? Para que elas possam exercer o seu ministério. Não existe exclusivismo, irmão. Não existe esse negócio, não, isso aí, é só o pastor. Então falar de Jesus é só o evangelista que fala de Jesus? Quem que fala de Jesus, irmãos? Todos nós. Você precisa ser ativado no seu dom. Você precisa aprender, você precisa ser treinado, não é? A fim de preparar os santos para esse exercício do ministério. Olha, eu vou pensar bem de você, não vou pensar mal de você. Quem sabe você ainda não está fazendo o que você tem que fazer, porque você não foi ensinado. Talvez você não foi preparado, você não foi treinado. Eu estou pensando bem de você. Eu não estou querendo aqui dizer que você é alguém indiferente. Eu não estou aqui querendo dizer que você é alguém que está de braço cruzado, alguém que não quer assumir o teu lugar. Eu estou partindo da premissa de que você não está exercendo o seu ministério, exercendo o chamado de Deus, o propósito de Deus na sua vida, porque você ainda não foi treinado. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, ele deu uns para apóstolos, ele deu outros para profetas, ele deu outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, a fim de preparar os santos para exercício do ministério. Você precisa ser ativado, meu filho. Você precisa ser liberado para você cumprir o propósito de Deus
na sua vida e através da sua vida. Amém? Você precisa receber, buscar os dons, a capacitação que vem de Deus, e Deus vai fazer isso por você. Amém? Irmãos, eu vou falar bem rapidamente, porque o horário já venceu, mas apóstolos, né, a palavra apóstolo significa enviados com autoridade, né? Eu não sei se você sabia, mas no Novo Testamento, além dos 12 que foram escolhidos por Jesus, ali vamos dizer, os originais, né? Mas tem muitos outros que foram chamados de apóstolos. Isso vai aparecer tanto no livro de Atos, quanto nas cartas que Paulo envia, né? Inclusive, se você não sabe, tem até uma apostila que apareceu, não é? Que aparece numa das cartas de Paulo, que é uma mulher que é chamada de apóstolo. Vocês sabiam disso aqui? Não? Então, irmão, vocês acreditam num negócio desse? Uma mulher, Jânia, ela é chamada de apóstolo. Mas como assim, pastor? Terreno escorregadio, campo minado isso aí. Irmãos, mas esse é um ministério. E hoje, eu não estou falando os 12, irmãos, os 12 apóstolos, que são as colunas da igreja. Esse grupo aí é um grupo, vamos usar a expressão separado, não é? Paulo vem depois, ele é um filho temporão, não é? E alguém, até foi um bispo da igreja primitiva, lá de trás, que ele falou sobre essa condição de Paulo. Paulo, na linguagem de hoje, ele seria o tal do sui generis, né? Sui generis é uma palavra assim, é o cara que ocupa um lugar que ninguém mais ocupa. Ele não é exceção, porque exceção pode se repetir. Não, Paulo é sui generis. Eu expliquei isso aqui num outro momento, tá joia? E ele, creio eu, faz parte desse grupo, embora o Matias que assumiu o lugar lá do Judas, mas eu entendo que Paulo faz parte desse primeiro grupo, desses 12. Mas depois deles, irmãos, tem vários, tanto nas Escrituras e na história da igreja. Homens que foram levantados por Deus, para quê? São enviados por Deus, fundadores, são gente que estabelece os fundamentos, não é? Esses homens, eles são líderes com uma unção para plantar e estabelecer igrejas, ministérios, tá? E transferir uma visão. Esse é o chamado apostólico. E o chamado apostólico, irmão, ao contrário, embora a gente não goste, tá? A gente não gosta do título, né? Tem aí os caras que usam o título, é problema deles. A gente não se dá muito bem com o título, a gente acha que não precisa, tá? Ficar chamando, né? Eu até aconselho para vocês, você não quer me chamar de pastor, não precisa me chamar de pastor não, meu irmão, pode me chamar pelo meu nome, prazer, Claudinei, não tem problema nenhum, eu chamo Claudinei, esse é o meu nome, tá bom? Então assim, não precisa. O título, irmão, às vezes, as pessoas são muito presas a esse tipo de coisa, e um título que causa assim, por quê? Por falta de entendimento, é por isso que Paulo fala, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes, desinformados, não é? Porque o ministério apostólico continua, ele não cessou, ninguém chegou até a plenitude. Alguém chegou à plenitude já? Alguém chegou, irmão? Já está completo? Já aconteceu? Não, então enquanto isso não acontecer, vai haver os dons do Espírito Santo, os dons de serviço e os dons ministeriais. Então assim, o dom apostólico, hoje o dom apostólico são pessoas enviadas por Deus, fundadores, né, de ministérios, fundadores de igrejas, não é? Transferem visão. Esse é o ministério apostólico hoje, estabelece fundamentos. Amém, povo de Deus? E esse ministério, continua em operação hoje. Ah, pastor, eu não concordo, eu acho que não. Tudo bem, meu irmão, você pode achar o que você quiser, né? Mas segundo a palavra de Deus, até que a gente chegue à plenitude, até que a gente chegue nesse lugar, esses dons, eles continuam em operação. E está falando dentro de que contexto? Dentro desse contexto dos 5 dons ministeriais. E entre esses 5 dons ministeriais está o dom de apóstolo. É um dom, não é como os apóstolos, né, de Jesus, aquele grupo, aquele que são os fundamentos da igreja de Jesus, não, mas é um ministério e que significa literalmente. Tem gente que fala hoje, os missionários são apóstolos? Não. Esses missionários, que vão para o campo missionário, desbrava lá, mas eles não são apóstolos porque eles são enviados. Mas não, irmão, né? A grande maioria deles não tem visão, a grande maioria deles não fundamenta, a maioria, não estou dizendo que todos não são, um ou outro pode ser que tenha o dom apostólico, um ou outro, vamos dizer mais ou menos assim, de cada 10 meio
De cada 10, meio vai ter o dom apostólico. Por quê? Porque eles não estabelecem fundamento, eles não transferem uma visão. Eles têm mais a ver com evangelistas. É um dom evangelístico do que um dom apostólico. Vai ter um ou outro, você pega a Valnice Milhomes, quem conhece a Valnice? Né? E de fato ela é chamada de apóstolo, né? Ou apóstola. Não é? Vamos lá, rapidamente. Profetas. Né? Que dom é esse? São porta-vozes de Deus, discernem e declaram a vontade do Senhor. E hoje, irmãos, o que esses homens fazem? Eles treinam os santos para exercer discernimento espiritual, exortam, edificam e trazem direção ao corpo. Amém, Central? Deixa eu correr aqui. Os evangelistas anunciam as boas novas com autoridade e compaixão. Hoje, eles são aqueles que, com a chamada específica para treinar a igreja, para pregar o evangelho, especialmente aos perdidos. Quarto, os pastores zelam, cuidam, apacentam, né, alimentam e protegem o rebanho. Hoje, são líderes locais que treinam os santos para guiar, apacentar espiritualmente o povo de Deus. Deixa eu dar um exemplo aqui, não é? Por exemplo, eu tenho dom pastoral? Tenho. Talvez não seja o meu principal dom, o dom mais forte meu, mas é um dom, né? O que eu faço? Eu treino todo líder de célula, ele é chamado para ser um pastor. É um pastor. É aquilo que Jetro aconselhou Moisés: levanta líderes de 1000, líderes de 500, líderes de 50, estabelece eles. Então tem pastores, tem o pastor de 1000, tem o pastor de 500, tem o pastor de 100 e tem o pastor de 12, 15 pessoas. Mas ele é chamado. E aí você treina o camarada. Você fala para ele assim: tem que se importar, tem que amar, tem que cuidar da pessoa, tem que andar com ela. Você está treinando a pessoa para quê? Para ela exercer o quê, irmãos? O ministério. Que é o que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso. Falou assim: irmãos, esses dons, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, eles têm a função, a finalidade de treinar os santos. Para quê mesmo? Para exercício do ministério. Então, como pastor, muitas vezes é isso que eu faço. E o mestre? Né? Os mestres, eles são responsáveis por ensinar, sistematizar a doutrina. E hoje, são ministros que se dedicam a treinar os santos, presta atenção, né? Para ensino claro, fiel e profundo da palavra de Deus. Eles têm que ensinar. Irmão, você tem que dominar as escrituras. Você tem que conhecer as escrituras. O mestre vai fazer isso aí. Ele vai se deter a detalhes das escrituras. Essa é a função do mestre. É muito interessante, porque pastores e mestres, né, muitas vezes parece, né, e pode até, e foi tido muito tempo, como uma função conjunta, né? Mas é interessante, pode haver mestres que não são pastores. Tem mestre que não é pastor, irmão, ele é só o dom de mestre, só o dom de mestre. E é interessante, todo pastor, e lógico, como eu falei, dentro de uma configuração aí, de 0 a 10. Às vezes ele é um mestre nota 3, é um pastor nota 8, né? Nota 7, mas é um mestre nota 3, mas ele é um mestre. Todo pastor tem que ser mestre. Nem todo mestre é pastor. Eu falei aqui, eu dei um exemplo aqui, meu grande amigo, é meu amigo, não é? Mas o pastor Pablo, que está aqui, a gente chama ele de pastor. Fala, pastor. Mas o pastor Pablo, ele não tem o dom ministerial pastoral. E ele sabe disso. Ele me deu tanto trabalho, tanto tempo, irmão, olha que coisa, né? Nova Andradina fica a 220 quilômetros aqui de Maringá, mais ou menos, né? Sabe quem que cuidava dos irmãos de Nova Andradina? Uma boa parte, durante muito tempo? Eu que tinha que ficar atendendo o irmão, eu que tinha que ficar, sabe por quê? Porque não é o dom ministerial dele. Hoje ele tem um pastor ao lado dele, que auxilia ele, que é o Márcio. O Márcio, sim, esse é pastor, né? Esse é pastor. E aí, o Márcio ajuda ele, né? Por quê? Porque ele é mestre, um grande mestre da palavra de Deus, ensina assim. Irmão, ele só pensa nisso. Ele só me manda aqui, analise isso aqui, vê isso aqui, o que você fala para mim? Eu estou pensando em implantar isso aqui, essa confissão aqui doutrinária na igreja, dá uma lida aí para mim, me responde. É só isso que ele fala comigo, de manhã, de tarde, de noite e algumas vezes de madrugada, porque ele é um mestre, Irmão, deixa eu correr aqui para encerrar.
você precisa entender o propósito dos dons ministeriais, né? Nós lemos aqui, o propósito é o aperfeiçoamento dos santos, capítulo 4, verso 12, é aperfeiçoamento, fala comigo, aperfeiçoamento dos santos. Os dons, eles servem para capacitar, equipar e treinar os crentes, não é? Esse é o objetivo. Para o desempenho do seu serviço, na parte B, para você exercer o seu ministério. Entenda, ministério não é monopólio do pastor, não é monopólio, sabe? Não, ministério, meu irmão, é para todos os santos. Central, ministério é para todos os santos. Vamos repetir todo mundo junto? 1, 2, 3, ministério é para... Agora repete para um, repete para o outro e fala, irmão, ministério é para todo mundo, ministério é para todos os santos, é para todos nós. Cada crente precisa ser ativo no corpo, irmão. Não aleja o corpo não, meu filho. Vou repetir aqui, não aleja o corpo, viu? Em nome de Jesus, você seja ativo no corpo de Jesus. Também, um dos objetivos, edificação do corpo de Cristo. Edificar, você sabe o que é edificar, meu irmão? Você sabe o que é edificar? Quem sabe aqui? Edificar é construir. Presta atenção, quando você constrói algo, essa coisa, ela cresce, ela tem que crescer. Eu vou usar aqui uma forma de explicar, tá? Sim, eu quero que você entenda. Tanto no sentido numérico, tanto no sentido do tamanho, numérico, sabe? Quantitativo, mas também precisa crescer no sentido qualitativo. Porque não adianta levantar um negócio torto. Vamos dizer que você é construtor, tem aqui, né, o meu vizinho aqui, que é engenheiro. Não, tem que fazer, vamos edificar. Aí levanta tudo com a parede torta, levanta tudo as brecas. Adiantou? Lógico que não. Tem que ter qualidade. Tem que ter quantidade? Lógico, tem que crescer. Casa bonita é aquelas com o pé direito. Você sabia que o prédio da nossa igreja vai ter um pé direito enorme? Enorme. Você vai entrar, você vai olhar para cima assim, você vai assim, meu Deus, que gigante. De propósito. De propósito, demonstrar, né, grandeza mesmo, negócio grande, alto, bonito. Irmão, tudo bem, tem que crescer, né? Quantitativamente tem, mas tem que ter qualidade. Amém, Central? Então, esse é um dos objetivos, edificação, que é igual ao crescimento numérico e crescimento qualitativo. Por quê? Porque os dons têm que nos levar à maturidade. Tem que levar você e eu à maturidade. Se isso não está acontecendo, irmão, você não está amadurecendo? Entra ano e sai ano, você está lá naquela célula, meu filho, deixa eu dar uma palavra para você, e tanto aqui, na célula ou na igreja, irmão, você não está amadurecendo, de duas uma, o problema está em nós, está na célula, no líder da célula, está aqui na igreja, no pastor da igreja, ou o problema está em você, não está mudando nada, não mudou nada, continua fazendo as mesmas coisas, as mesmas cacas, estou preocupado, sabe por quê, irmão? Ou o problema está em você, ou o problema está em nós, e eu vou te dar um conselho. Se você tem aquela cabeça assim, o problema está nessa igreja, o problema está nessa célula. Irmão, quem sabe uma saída seja você ir para um outro lugar. Vai para uma outra célula, vai para uma outra igreja. Às vezes não é a célula não, às vezes é a igreja, vai para outra igreja. Sabe o que eu tenho visto nesses anos? Eu preciso encerrar, Central, meu horário já venceu. Mas eu tenho visto que pessoas, que elas não rompem, não avançam, né? E que às vezes bota a culpa no líder da célula, bota a culpa no pastor, a culpa, como dizem, a culpa é das estrelas, irmãos. Sabe o que eu tenho descoberto nesses anos, de verdade? Olhando o histórico, irmão, o problema muitas vezes, e a pessoa não admite, o problema está nela. Ela não quer mudar. Ela não quer romper. Sabe o que acontece muitas vezes? Ou na grande maioria das vezes, eu poderia citar cases aqui, casos para você, histórias aqui, e mostrar para você por A mais B, mas lógico que eu não vou fazer isso, né? Corro o risco até de sofrer processo, mas de verdade, tem pessoas que saíram daqui e foram lá para a igreja tal, porque tem igreja que às vezes está na moda e é bonita e é legal e o negócio é atraente, tem um telão assim gigante, vamos botar um telão de LED aqui, um telão de LED, as luzes e tal, aí a pessoa, vamos para lá, aí vai para lá, e vai aquela turma, agora vai, irmão, tem prazo de validade, passa um tempo, daqui a pouco, aquele lugar já não serve mais, o problema está nesse lugar, o problema está nesse pastor, o problema está nessa turma aqui, e eu vou para outro lugar.
Eu tô com alguns casos na cabeça, falando isso para você, mas eu estou pensando, né, em fulano, beltrano e ciclano. Estou mesmo, mas não tem como, não posso ser hipócrita. Irmão, aí sai daquele lugar, vai para outro lugar. Aí foi para outro lugar e tal. E aí começa aquela paixão, aquela coisa linda. E aí passa um tempo. E o interessante é que às vezes o tempo vai encurtando. A primeira vez, levou uns 3 anos. Você falou assim, nossa, deu certo, que bom. O problema era com a gente mesmo. Vamos melhorar, vamos mudar. Porque o problema é... Passou os 3 anos, mas sai o pipoco, sai o rolo. Aí sai de lá e vai para o outro. Vai para o outro. E aí, irmãos, interessante, que agora já não é mais 3 anos. Agora deu 1 ano e meio, o negócio já desanda. Mas já vira uma confusão. E aí a pessoa já sai daquele lugar também, sai daquele contexto. E aí ele vai para o outro. E o interessante, irmãos, presta atenção nisso aqui. Todas as vezes que isso acontece, a pessoa sai e ela fala assim, o problema estava nesse lugar. O problema era essa igreja, o problema era esse pastor, o problema era esse líder da célula que eu frequentava. O problema, sempre transferindo a culpa. A pessoa não assume as suas responsabilidades. Irmãos, tem pessoas que se tornaram andarilhos da fé. É triste de ver, irmão. Gente que eu falo assim, puxa vida, tinha potencial, podia ter avançado, podia ter crescido. A pessoa, se ela tivesse um coração, sabe, disposto a ser ensinado, um coração mais quebrantado, obediente, irmão, essa pessoa poderia ter rompido e vencido. Mas não tem. Não tem, irmão. E sabe o que acontece? Como eu acabei de dizer, fica aí rodando e não avança e não cresce. E por último, para encerrar, o pessoal do louvor pode vir. Tem um objetivo, tudo isso tem um objetivo. Você viu ali no verso 13, diz que é para que haja unidade da fé. Diga comigo, unidade da fé. Tem que ter, meu irmão, tem que ter. Esse é um princípio poderoso. Segunda coisa é um pleno conhecimento de Jesus, tem que crescer no conhecimento. Tem que ter maturidade espiritual. Tudo isso é para que a gente tenha maturidade espiritual, para que a gente chegue, né, à estatura da plenitude de Jesus. Tudo isso com um objetivo, nos tornar parecidos com Jesus. Sabe o que Deus está querendo fazer na minha e na sua vida aqui, Central? Nos tornar parecidos com Jesus. Fica de pé nessa noite. Essa igreja que vive os dons, irmãos, ministeriais, ela avança rumo à maturidade espiritual. Vamos valorizar os dons espirituais, vamos? Vamos valorizar, Central, os dons do Espírito Santo. Não despreza, meu irmão. Busque esse lugar no corpo de Jesus. Deus quer capacitar você para servir. Você não vai ser apenas um espectador, não vai ser alguém, um frequentador. Irmão, rompe com esse estigma, frequentador de prédio, frequentador de templo, de culto. Vem aqui, sabe, eu frequento. Você quer ver um negócio que me deixa desesperado? Estou abrindo o coração para você. Gente que fala assim, não, eu fui lá assistir o culto. Irmão, assiste sua TV lá na sua casa. Assiste o seu computador lá na sua casa. Aqui você não veio assistir. Se alguém vinha com essa mentalidade aqui, pelo amor de Deus, olha meus olhos aqui. Tem coisa que eu falo olhando assim bem nos olhos das pessoas, mas é porque eu quero comunicar com você, eu quero falar para você. Eu quero que isso entre dentro de você. Irmão, se você vinha com esse espírito aqui, eu vou lá assistir, vamos ver, né? Irmão, gente que vem assistir, irmão, é gente que fala assim, não gostei hoje. É igual quando assiste um filme, não fui muito com esse filme não gostei. Parece que não estava legal, hoje o pastor não estava bem, o louvor hoje não fluiu. Irmão, você não entendeu, porque você não foi chamado para assistir nada, você foi chamado para prestar um culto a Deus. Talvez é porque o teu culto que você está prestando para Deus é qualquer coisa, você está fazendo de qualquer jeito, você está entregando qualquer coisa. Deus não quer qualquer coisa. Então, eu quero chamar você, assuma o teu lugar, rejeite nessa noite, irmão, toda passividade, rejeite toda passividade central. Os dons do Espírito Santo, os dons de Deus, eles existem para que você seja aperfeiçoado e você cresça no reino de Deus. Feche os seus olhos aqui nessa noite. Eu quero orar com você antes de despedir, abençoar você para retornar nessa noite. Em nome de Jesus. Glórias a Deus.